Começa agora a Mensagem do Entardecer. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos no ar. Mais uma edição do programa A Mensagem do Entardecer. Você já está acostumado toda sexta-feira, a partir das 22 horas, sintonizando esta emissora amiga, você tem o programa A Mensagem do Entardecer. Nós vamos até às 23h30 e logo em seguida, das 23h30 às 0 horas, temos aquela mensagem abençoada, poderosa, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva, com o programa Fé para Vencer. Você tem Fé para Vencer aqui nessa emissora amiga, de domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, de 0 hora a 1 hora da manhã. Você sintoniza Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E toda sexta-feira, das 23h30 às 0 horas. E das 22 horas às 22h30, a Mensagem do Entardecer. Você pode ligar aqui para nós participar dessa programação, fazer o seu pedido de oração ou alguma pergunta acerca da nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ouvir uma melodia e depois estaremos retornando em nome do Senhor Jesus. Comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo fui em busca de Jesus, e logo que encontrei fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração, para te servir. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo.
me sinto tão feliz que não sei como explicar. Só sei que Ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, Ele é meu abrigo. Por isto não me canso de dizer: fica comigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera,
e há a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o ele, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós temos lido a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Nós lemos todo o capítulo 24 do livro de Mateus e também lemos no livro de Atos, capítulo 1, lemos do versículo 6 ao versículo 10. Digo, ao versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Este assunto de Mateus, capítulo 24, meu amado irmão, trata do sermão profético do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus é o profeta dos profetas. E ele veio ali no monte trazendo este sermão profético de Mateus capítulo 24. E nós precisamos, pelo Espírito Santo, sermos revelados acerca desta promessa, desta palavra, desta profecia bíblica. Mateus capítulo 24, irmãos, ele tem vários cumprimentos. Existem coisas que já se cumpriram aqui em Mateus 24 e coisas que hão de se cumprir, que hão de tomar lugar. E nós precisamos entender a vinda do Senhor Jesus, que ele vem arrebatar um povo da terra, um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo batizado com o Espírito Santo. Este povo batizado com o Espírito Santo é o povo que tem a mesma natureza do Espírito Santo, a mesma natureza de Deus. Nós vimos isso em programação passada, com base na segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, quero dizer, segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós estudamos aqui acerca de sermos participantes da natureza divina. E este batismo do Espírito Santo,
é que nos torna participantes da natureza divina. E aí é como o imã. O imã, ele não puxa madeira, ele não puxa papel, o imã puxa metal. Você põe lá o imã, você puxa o prego, você puxa o parafuso, porque esses elementos têm a mesma natureza do imã. Como a madeira, o papel não tem a mesma natureza do imã, o imã não pode puxar. E é isto que vai acontecer com o povo que será arrebatado. E nós cremos no arrebatamento porque é algo bíblico. Cremos no arrebatamento porque temos testemunhas bíblicas acerca deste assunto. A Bíblia vai declarar que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ninguém viu mais Enoque, porquanto Deus para si o tomou. Isso foi um arrebatamento, é um rapto, é uma tomada súbita, é num abrir e fechar de olhos. Elias foi tomado, foi arrebatado, foi tomado aos céus. Então são testemunhas bíblicas que nos mostram que haverá sim um arrebatamento, uma tomada de um povo especial, zeloso e de boas obras. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ali pelo verso 16, 17, o apóstolo vai nos dizer que o mesmo Senhor descerá do céu. É o mesmo Senhor. Mesmo que subiu, é o mesmo que descerá do céu. Os anjos falaram ali em Atos capítulo 1, ó varões galileus, porque estáis olhando para cima, esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. E Paulo diz, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E nós não precederemos, nós que ficarmos vivos não precederemos aos que dormem. Haverá uma transformação. Os que dormem, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo declarou isso também na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, você pode ver ali pelo versículo 52, ele está dizendo ali que ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, haverá uma transformação. Nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, para o arrebatamento, que cremos sermos batizados com o Espírito Santo, sermos participantes da natureza divina, haverá uma transformação. A nossa alma é redimida, a nossa alma é transformada, mas nós estamos nesse corpo, nessa carcaça, nesse corpo sujeito ao pecado. E Paulo vai nos declarar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ali pelo verso 51, ele vai dizer que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso precisamos de uma transformação, e é num abrir e fechar de olhos que haverá esta transformação, e nós estaremos no mesmo corpo que aqueles ressurretos do Senhor estarão. E nós poderemos ver os ressurretos do Senhor. Estaremos na mesma atmosfera, no mesmo espírito que eles.
no mesmo corpo celestial. E este povo especial, zeloso de boas obras, que creu na palavra, que tem a natureza divina, este povo sairá da terra, será arrebatado. E aí você tem que ver que são eventos diferentes. O fim do mundo é uma coisa, o arrebatamento é outra coisa. O arrebatamento será algo secreto, não será um espetáculo público, como a religião ensinou, e tem inclusive músicas que falam assim: aviões sem seus pilotos correm para a destruição, e parece que será um espetáculo público, mas não será um espetáculo público. Um povo, e é um povo pequeno, não é uma grande multidão, um povo, um pequeno rebanho, desaparecerá da terra. A maioria dos eleitos, a maioria dos escolhidos já estão no pó da terra. Aqueles que estão vivos são uma minoria. E estes poucos desprezados do Senhor, estes poucos desprezados que ninguém dá valor, que ninguém olha, que ninguém sabe, esse povo especial nos olhos de Deus, que Deus chama de particular tesouro, conforme Malaquias capítulo 3, ali pelo verso 18. Você, meu amado irmão, você saiba e você creia que você é um filho de Deus, você é um particular tesouro para Deus. Talvez alguém não dê nada por você, talvez alguém ache que você não vale nada, mas eu quero te dizer, você vale muito para Deus. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este pequeno rebanho de Deus, especial, zeloso de boas obras, que tem dado ouvido à voz de Deus, e a Bíblia nos declara, você leia a sua Bíblia em João capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Leia a sua Bíblia, João capítulo 8, verso 47, está escrito assim: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Ora, se ele disse quem é de Deus escuta, é porque existem aqueles que não são de Deus, que não darão ouvido à voz de Deus. Leia o versículo 47 completo de João 8, ele vai dizer assim: por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E ele está falando para religiosos, ali em João capítulo 8. Então este pequeno rebanho, este povinho, especial nos olhos de Deus, este povinho será arrebatado, desaparecerá da terra. O mundo seguirá de mal a pior. Não será o arrebatamento da igreja noiva do Senhor Jesus, não será um espetáculo público, meu amado ouvinte. Isso é conversa mole de religião. O arrebatamento da igreja é um rapto. Ele disse que ele vem a hora que não penseis. Por isso a advertência do Senhor no verso 44 de Mateus 24, ele disse: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis.
Você sabe daquela história, daquele romance, Romeu tomou Julieta. A história de Romeu e Julieta. Romeu arrebatou Julieta, raptou Julieta, ninguém viu. E assim será o arrebatamento da noiva eleita do Senhor Jesus. Ninguém verá. Ninguém verá. Somente aqueles eleitos para arrebatamento. Não será um espetáculo público, meu amado ouvinte. Será um rapto. E quando se rapta alguém, não se sabe. Depois que a pessoa desaparece, depois de um tempo, se nota a falta da pessoa, aí é que vai chegar à conclusão que aquela pessoa foi raptada. O mundo seguirá de mal a pior. Porquanto, quando a igreja noiva for arrebatada, o Espírito Santo tirará a igreja da terra. Estou falando de igreja eleita, noiva eleita, não de membro de igreja. Noiva eleita para arrebatamento. Quando ela sair da terra, o Espírito Santo sai junto. E aí, a única coisa que detém Satanás, o mundo só não está pior do que está, porque ainda existem filhos de Deus, cheios do Espírito Santo na terra ainda nesta noite. Por isso que o mundo não está pior do que está, porquanto o Espírito Santo ainda está na terra, porquanto ainda existem filhos de Deus na terra. Mas haverá um dia que esse povinho de Deus será arrebatado, raptado. O Espírito Santo levará a sua igreja desse mundo moribundo. E ele também vai. E então o mundo entra numa desgraça total. Satanás então passará a exercer o ofício de besta. Quando ele estiver entronizado, encarnado em um super-homem, aquilo que o profeta Deus chamou de o super-homem de Satanás. A religião está esperando o anticristo se manifestar, só que o anticristo já se manifestou desde a primeira era da igreja, desde lá do princípio da igreja. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, ali pelo verso 18, ele já falava do anticristo que estava ali manifestado. Primeira carta de João, capítulo 4, ele também manifesta isso. Meu amado ouvinte, Satanás, ele exerce 3 ministérios. Anticristo, que quer dizer contra Cristo, contra a palavra. Falso profeta, quando ele encarna no homem, porque Satanás é espírito e ele é inofensivo até que ele encarne, que ele tome uma vida para fumar, para beber, para prostituir, para adulterar, para matar, para roubar. Ele é inofensivo até que ele tome um homem, tome uma mulher. E ele toma homens. E ele prega as suas falsas profecias através de homens. Anticristo, falso profeta e besta. E besta na Bíblia aponta para poder, para domínio. Não é algo feio, não é um bicho chifrudo com um garfo, não é isso. Besta na Bíblia aponta para domínio, para autoridade, para poder. E através de um sistema organizado, através do sistema organizado dos homens, que tem o poder político, o poder das armas e o poder religioso, Satanás estará dominando a terra. Quando o Espírito Santo sair da terra e levar a sua noiva, o mundo entrará em caos total. Mas até então, essa conversa de que hoje disseram que hoje seria o fim do mundo. O fim do mundo não é assim. Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, onde nós lemos, não compete, não vos pertence saber os tempos,
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então você tem que fazer a diferença, o que é arrebatamento da igreja do fim do mundo. São dois eventos diferentes, meu amado ouvinte. Dois eventos diferentes. E Mateus capítulo 24 nos mostra eventos diferentes, coisas que já aconteceram lá atrás, coisas que estão acontecendo agora mesmo e coisas que haverão de acontecer. Coisas acontecendo na natureza, coisas que acontecerão na natureza, coisas acontecendo no sistema dos homens, coisas que acontecerão. Por exemplo, Jesus profetiza aqui, os discípulos fizeram aquela pergunta, fizeram 3 perguntas ao Senhor Jesus. Ele disse, quando serão essas coisas? Essas coisas que Jesus disse, não haverá pedra sobre pedra. Eles estavam ali achando belo aquele templo, admirados com a beleza do templo ali em Jerusalém. E Jesus falando lá no versículo 2, ele diz assim, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam admirados ali com o templo. E Jesus veio e interpela eles. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso já se cumpriu, meu prezado ouvinte. E aí eles ficaram interessados. Senhor, diz-nos quando serão essas coisas. Quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas ao Senhor Jesus. E Jesus foi mostrando os sinais. Foi dando as pistas. Jesus não marcou data, não marcou hora. Por isso é enganoso. Quando você vê alguém marcando data, marcando hora de fim de mundo, está fora das Escrituras. Jesus não marcou data nem hora. Haverá um fim do mundo. Fim do sistema de coisas. Porquanto este mundo é um pano velho. E Jesus disse que não se pode colocar remendo de pano novo em pano velho. Este pano velho tem que ser rasgado, tem que sair de cena e um pano novo tomar lugar. Ele não marcou data nem hora, mas ele deu pistas, ele deu sinais. E aí ele vai enumerando alguns sinais. Ele vai dizendo assim, vocês tenham cuidado para que ninguém vos engane. Valendo aí, meu amado ouvinte, no verso 4 de Mateus 24. Vocês tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Eu sou ungido, eu tenho a palavra, eu tenho a profecia. Vocês tenham cuidado com isto. E ele disse, e enganarão a muitos. E aí ele vem, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Ele vai dando pistas, vai dando sinais. Isso falando de fim de mundo. Veja que o evento do arrebatamento é outra coisa diferente. Nós já descrevemos aqui. Fim do mundo é um outro evento, meu amado ouvinte. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. A palavra mistério aqui quer dizer é necessário. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E nós temos guerras já faz, sabe, desde que o homem existe, que existe guerras. Porquanto o coração dos homens está armado.
Os homens estão armados em seus corações. Só há uma forma de desarmar o coração dos homens. É se o Espírito Santo entrar. Por isso que o Evangelho é pregado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia nos declara em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ele disse, porquanto se levantará nação contra nação. É guerra. Reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. É o princípio de dores. E aí ele vem falando, meu amado ouvinte. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então você verifique aqui, coisas naturais, sinais naturais, como guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, doenças, sinais espirituais, falsos ungidos, falsos profetas, e Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, ali pelo verso 15, você leia a sua Bíblia, ele ensinou como se identificar um falso profeta. Ele disse, pelos seus frutos se conhece a árvore. Leia a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Ali pelo versículo 15 em diante, a Bíblia vai nos ensinar. Pelos seus frutos se conhece a árvore. Então, falsos cristos, falsos profetas, multiplicação do pecado, da iniquidade, o amor se esfriando, coisas acontecendo agora e coisas que já aconteceram lá atrás, como por exemplo, Jesus falando, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando do templo. E aí, um general romano chamado Tito, no ano 70 da era cristã, você leia a história que ela vai te mostrar isto. Entre os anos 60 e 70 ali da era cristã, ele sitiou, cercou Israel, Jerusalém, e realmente não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Ele invadiu Jerusalém. Por isso Jesus faz algumas advertências. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa de sua casa. Nenhum cristão pereceu quando Tito, general romano, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. Nenhum cristão pereceu, porque eles ouviram este aviso de Jesus aqui. Ele fala, ai das grávidas, porque seria difícil uma grávida correr, fugir. Olhai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque no sábado os judeus não fazem nada. Eles guardam o sábado. Os portões da cidade é fechado. Então como é que eles poderiam fugir no dia do sábado? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso está no versículo 20 de Mateus 24.
Lá no inverno neva e no sábado os portões são fechados. Haveria dificuldade para fugir. Mas os cristãos, aqueles que ouviram essas advertências de Jesus, nenhum deles pereceram. Quando o general Tito cercou Jerusalém, invadiu e derrubou tudo que pôde derrubar. Gente morreu de fome, porque ele cercou a cidade. Não podia sair. Ninguém podia sair nem entrar. Foi algo difícil, foi tormenta. Então, isto já aconteceu lá atrás. Mas quando ele vem e diz assim: porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Isso está em evidência. Nós estamos com o mundo cheio de falsos. Esses falsos vêm desde lá atrás. E na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, ele é tipificado em Balaão. O falso profeta é tipificado em Balaão. E isso está em evidência hoje. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, nesta noite, que para existir o falso, tem que haver o verdadeiro. Porque o falso é uma imitação do verdadeiro. Por que não existe uma cédula falsa de R$200? Porque não existe uma cédula de R$200 verdadeira. Nós só temos até a cédula de R$100. Temos de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Aí eles podem fazer falsas cédulas, porque existe a verdadeira. Mas não existe cédula de R$200 falsa, porque não existe verdadeiro. O falso é a imitação do verdadeiro. Por isso Jesus chega a dizer que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Isso quer dizer que a coisa seria tão parecida, que somente o eleito poderia enxergar e discernir o falso do verdadeiro. Somente o eleito. Por isso ele diz que, se possível, mas não é possível enganar os escolhidos. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Dado a semelhança. Tem línguas estranhas. Tem pregação, tem a Bíblia na mão, tem todo o formato. É tão parecido com o genuíno evangelho, parecido. Mas somente o eleito consegue discernir onde está Deus e onde está Satanás neste tempo. Somente o eleito. Só o escolhido de Deus, que tem a revelação do Espírito, pode identificar onde está Deus e onde está Satanás. Então, meu amado ouvinte, esses falsos cristos, que quer dizer falsos ungidos e falsos profetas, estão em evidência hoje, mas eles já vêm desde antes. Inclusive marcam datas, datas do fim do mundo. Mas Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento será algo sutil, secreto. Só o eleito vai ver. E você tem que diferenciar isto do fim do mundo. O fim do mundo é um evento.
O arrebatamento é outro evento. O arrebatamento é para eleitos, escolhidos, eleitos de Deus. Nem todos que estão ali na igreja, sentadinhos no banco da igreja, ouvindo a palavra, serão tomados e serão arrebatados. Somente o eleito de Deus, batizado com o Espírito Santo, que tem a mesma natureza de Deus. O imã puxa aquele elemento que tem a mesma natureza do imã. O Espírito Santo sugará da terra, puxará da terra filhos de Deus, que tem a mesma natureza de Deus. Nós vamos ouvir uma melodia e estaremos voltando. Profecias da Bíblia estão se cumprindo e o mundo cada vez se agita mais. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E com seus anjos virá me buscar. Vigiai e orai, pois não sabemos a hora em que há de vir nosso Senhor. Vigiai e orai, pois não sabemos de vir nosso Senhor. Muito bem, amado irmão ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos no ar com essa mensagem do entardecer. Você deve estar tentando ligar aqui para a rádio, mas deve ter algum problema técnico aqui no telefone que não conseguimos obter linha. Mas Deus abençoe a todo irmão que está aí na escuta desta programação de fé. Nós estamos tratando aqui acerca deste assunto de Mateus capítulo 24, que nos traz o arrebatamento da igreja, da noiva, e nos traz acerca do fim do mundo. No versículo 29 de Mateus 24, versículo 30, você vai ver ali sinais na natureza.
Isso combina com o sexto selo do Apocalipse. Você pode ler no capítulo 6 de Apocalipse. A Bíblia vai nos trazer ali o sexto selo. O sexto selo do Apocalipse é o fim. É o fim do mundo. Você leia a sua Bíblia aí, no versículo 12 de Apocalipse 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Não tem como se esconder, meu amado ouvinte. Não tem como se esconder. Nós temos que esconder agora. Por isso que a Bíblia declara nos Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo, você tem que se esconder agora em Cristo. Cristo é a palavra. Naquele dia da tormenta, da grande tribulação, aqui do sexto selo do Apocalipse, não tem como se esconder. Eles quiseram se esconder nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, ou caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém poderá subsistir. A hora de se esconder em Cristo é agora. Por isso, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. É agora, o dia é hoje, meu amado ouvinte. Na grande tribulação, não tem como se esconder. Na grande tribulação, tudo que pode cair, cairá. Na grande tribulação, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo que pode cair, cairá. Por isso é apressante, é urgente que nós saiamos da nossa condição de pecado, da nossa condição de mero membro de igreja, da nossa condição de fanático religioso, e entremos em Cristo o quanto antes. Entremos nesta palavra da hora o quanto antes. Se nós somos de Deus, devemos dar ouvido à voz de Deus, porque Jesus declarou, nós lemos aqui João 8:47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Jesus vai falando, ele traz o sexto selo do Apocalipse aqui em Mateus 24, versos 29 e 30. E no verso 32 ele diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas estas coisas aconteçam. Aqui a figueira na Bíblia, meu amado ouvinte, é Israel. Figueira aqui é Israel. E esta figueira haveria de brotar novamente. Israel estava espalhado no mundo. Foram dispersos. Desde lá do ano 70 da era cristã. O islamismo tomou lugar ali e construiu sua mesquita, ali em Jerusalém. É a abominação desoladora de que o profeta Daniel falou, e Jesus traz este assunto aqui em Mateus capítulo 24, verso 15. Israel estava disperso, totalmente disperso, depois lá daquela invasão do general Tito no ano 70 da era cristã. Agora, no ano de 1948, Israel é declarado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, é declarado Israel como uma nação, com a sua bandeira, com a sua moeda própria, e você vê os judeus voltando para a sua pátria, para a sua terra. Era a figueira brotando novamente. E Jesus chega a dizer: não passará esta geração. Que geração? A geração que visse a figueira brotar. Em 1948, Israel foi declarada uma nação constituída, com sua moeda, com a sua bandeira. Israel é uma potência hoje. É a figueira que brotou. E ainda há na terra hoje aqueles que viram a figueira brotar. Isto é um sinal tremendo da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é um sinal tremendo que nós estamos no fim de todas as coisas, meu amado ouvinte. E Jesus vai falando, e ele vem falando aqui que ninguém sabe o dia nem a hora. E ele fala como foi nos dias de Noé. Vamos pensar como foi os dias de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6 você vê aí na sua Bíblia. Nos dias de Noé o homem começou a se multiplicar na face da terra. Está lá escrito em Gênesis capítulo 6. E quando o homem se multiplicou na face da terra, o pecado também se multiplicou. A ponto da Bíblia declarar de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. E você vem aqui para Mateus 24, verso 12, está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade se multiplica porque o homem se multiplica na face da terra. Nós temos hoje cerca de 7 bilhões de habitantes na face da terra. Tal qual foi ali nos dias de Noé, quando o homem se multiplicou sobre a face da terra, também agora nos nossos dias, nós temos uma superpopulação mundial. Nos dias de Noé, você verifique que a beleza feminina estava em evidência, porquanto a Bíblia declara ali em Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus
atentaram para as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Era a beleza feminina em evidência. A mesma coisa tem acontecido hoje, a mulher em evidência. Você tem mulher aí em propaganda de pneu, de toda qualidade, mulher nua no meio da rua, na televisão. É uma exposição carnal terrível. A mulher se tornou tão barata, e aí eu não estou generalizando, a ponto dos homens hoje nem mais desejarem as mulheres. Estão se inflamando homem com homem. Isso está escrito na Bíblia. É Romanos, capítulo 1, leia a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1. Estão se inflamando, deixando o uso natural das mulheres. Estão se inflamando. Verso 27 de Romanos 1. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A mulher em evidência, expôs tanto a carne, que tem homem que não quer mais saber de mulher. E está preferindo outro homem. Isso é a Bíblia, meu amado ouvinte. Só estou repetindo o que está nas Escrituras. É o mesmo fato lá dos dias de Noé tomando lugar aqui. Lá vai dizer que casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o casamento era algo descartável, sem valor. Quando o casamento é uma instituição divina, e Jesus declarou que o Deus uniu, não separe o homem. E você vê aí os noticiários de jornal dizendo que o divórcio multiplicou-se no Brasil, nem me recordo o quanto, mas é divórcio adoidado, vou falar assim. Porquanto o casamento se tornou algo descartável. Casavam-se e davam-se em casamento. Mesma coisa dos dias de Noé, aqui agora nos nossos dias, são sinais do fim. Sinais do fim do mundo. Jesus não marcou data nem hora. Ele chega a dizer que somente o Pai é que sabe. E o Pai é o Espírito Santo. E ele estava ali na condição de homem. Por isso ele disse, meu Pai. Somente o meu Pai. Unicamente meu Pai sabe o dia e a hora. É o Espírito Santo. E ele chega a dizer, o filho não faz nada se não vê o pai fazer também. Casavam-se, davam-se em casamento. Banalidade do casamento. Ficou sem valor. Aí você tem adultério, prostituição, toda imundícia sexual do inferno, perversão sexual. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, a coisa estava naturalizada, falta de espiritualidade. É como está o evangelho de hoje, os membros de igrejas. Não existe espiritualidade, não existe sinceridade mais nos corações. As pessoas estão nas igrejas para fugir do inferno, fugir, sabe, como uma fuga, simplesmente. Esse povo louva a Deus de lábios. Não há sinceridade. Está tudo dominado pelo diabo. Tudo naturalizado. É o evangelho da serpente que o irmão Amaro estava pregando aqui. É o evangelho da serpente, o evangelho de que não tem importância.
Que importância tem cortar o cabelo? Que importância tem andar de calça comprida, de shortinho pelas ruas? É o evangelho da serpente. Tem importância sim, senão não estaria na palavra, e nós não temos que interpretar a palavra. 1 Coríntios capítulo 11 não tem que ser interpretado, tem que ser crido. 1 Coríntios capítulo 7 não tem que ser interpretado, tem que ser crido. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 36, a ordem no culto tem que ser crido e não interpretado. Então, a naturalidade, as coisas se tornaram banais. Mesmo quadro ali dos dias de Noé, nós vemos hoje nos nossos dias, isso são sinais do fim, meu amado ouvinte. Nos dias de Noé, apenas 8 almas deram ouvido à voz de Deus, mostrando que é uma minoria, são poucos, não é multidão. Nós vemos multidão no vale da decisão. É uma minoria que crê de verdade. É uma minoria que realmente tem negócio com Deus. 8 almas apenas. Apenas 8 almas. Noé, a sua esposa, os 3 filhos de Noé, as 3 noras de Noé. 8 almas apenas estavam abrigadas, crendo na palavra, escondidas na palavra, na voz que o patriarca Noé ouviu. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, andava com Deus. Leia Gênesis capítulo 6. Mostrando que é uma minoria. E hoje em dia também é uma minoria que tem dado ouvido à voz de Deus. Por isso o próprio Jesus nos declarou: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos escolhidos. Por isso Jesus também falou: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai aprouve dar-vos o reino. Meu amado ouvinte, nos dias de Noé, nós tínhamos um profeta. Era o próprio Noé, que Pedro chamou de pregoeiro da justiça. Profeta Noé na terra ali, advertindo o povo. Oh, Deus sempre se manifestou através de um ministério profético. Em Amós capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia vai declarar: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O fim do mundo vem, meu amado ouvinte. Vem o fim sobre a face da terra. Esse sistema de coisas será destruído. A terra, a Bíblia declara em Eclesiastes, que a terra permanecerá para sempre. A estrutura física da terra não será destruída. É o sistema de coisas. É tudo que rege, todo esse sistema político, todo esse sistema organizado dos homens, o cosmos, é que será destruído.
sairá de cena este sistema para o sistema de Deus, genuíno, puro, verdadeiro, entrar e tomar lugar. O governo teocrático, o governo de Deus. Este mundo jaz no maligno, esta terra manchada de pecado, toda cheia de trevas e de religião, será destruída este sistema. Deus está advertindo de um grande tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai sacudir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado. Há somente um lugar que pode resistir este choque que virá. Este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está estendida a você que me ouve nesta noite, que você dê a sua vida a Jesus Cristo sem qualquer reserva. E este Jesus, maravilhoso Jesus, amoroso Jesus, como fiel pastor, ele pode te salvar e te levar com muitíssima alegria para a glória. Quem declarou isto foi o profeta de Deus para este tempo, no seu clamor profético. Sim, meu amado ouvinte, porquanto Deus, como tinha o profeta Noé ali atrás, também haveria de nos enviar um profeta para este tempo do fim. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, a Bíblia vai nos dizer ali: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mateus 17, 11, a Bíblia nos diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sim, Deus nos visitou novamente através de um profeta nesta terra. Nós estamos aqui pregando a mensagem de um profeta de Deus, difundindo a mensagem do profeta de Deus para este tempo. Este é um outro sinal poderoso, espiritual, que nós estamos no fim de todas as coisas. Por isso eu quero convidar você nesta noite, meu amado ouvinte, a arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo sem qualquer reserva. Não tenha medo do fim do mundo. Quem está em Cristo está abrigado, está escondido. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Venha para Cristo, venha para a palavra, descanse na palavra. Não tenha medo de inferno, não tenha medo do fim do mundo. Se você está escondido à sombra do Altíssimo, nada pode te abalar, nada pode te atingir. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ouvir uma melodia e depois estaremos voltando para entrarmos em oração.
conta. Fome, pestes e terremotos, e o medo de explodir mais uma bomba. E as vozes das crianças tão famintas, o outro sem motivos pra viver, e o homem com a tecnologia não sabe seus problemas resolver. Só quem tem Deus tem esperança. Só quem tem Deus acha bonança. Só quem tem Deus tem a paz nos dias maus. Só quem tem Deus tem alegria. Só quem tem Deus acha guarida. Só quem tem Deus tem plena vida em Jesus. O mundo está vivendo em trevas e o medo vai tomando conta. Fome, pestes e terremotos, e o medo de explodir mais uma bomba. E as vozes das crianças tão famintas, o outro sem motivos pra viver, e o homem com a tecnologia não sabe seus problemas resolver. Só quem tem Deus tem esperança. Só quem tem Deus acha bonança. Só quem tem Deus tem a paz nos dias maus. Só quem tem Deus tem alegria. Só quem tem Deus acha guarida. Só quem tem Deus tem plena vida em Jesus. Muito bem, amado irmão ouvinte, vamos entrar em oração, nos despedindo dessa programação. Bondoso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos por Tua palavra. Não temos nada de nós mesmos, Senhor. Dependemos da Tua infinita misericórdia. Levantamos nossa mão a favor de cada amado irmão que está na escuta nesta hora. Lares que estão em dificuldades, em desavenças. Irmã que está aí acamada, em luta, em problemas. Recomendamos a vida de cada ouvinte nesta hora. Entregamos nas mãos do Senhor.
Confiamos no Deus que tudo pode. Abençoa, ó Pai Celestial, cada lar, cada coração. Muda, Senhor, o quadro. Muda a situação, meu Deus. Abençoa essa rádio. Abençoa os irmãos que trabalham aqui. Que a misericórdia do Senhor seja estendida a cada um. Fica conosco, Senhor. Confirma a Tua palavra. Libertando, curando, transformando. Batizando com a fé perfeita. Compungindo os corações para crer naquilo que é verdadeiro e correto. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos por todas as coisas. Lembramos da irmã Maria Lúcia ali na Integração Muribeca. Que a mão do Senhor seja a favor da nossa irmã. Sua família, seus filhos, nós recomendamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amado irmão, você deseja entrar em contato conosco? Nosso site na internet é www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br. Lá você assiste os nossos vídeos, lê os nossos artigos, assiste esta programação aqui da rádio, que nós reprisamos lá na nossa página. Todos os programas aqui, da Mensagem do Entardecer e Fé para Vencer, é reproduzido ali na nossa página na internet, www.amensagemdoentardecer.com.br. Também você pode assistir os cultos da igreja de Goiânia, Goiás, ali onde está o nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Você acessa a página www.apalavraoriginal.org.br apalavraoriginal.org.br. Você assiste os cultos ali, na segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Você tem 24 horas de programação de fé. Também o programa Fé para Vencer é reproduzido ali na página da Igreja de Goiânia, apalavraoriginal.org.br. O nosso telefone está à sua disposição, 3343-2548. Você pode nos ligar durante o dia e solicitar literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente literatura de volta à palavra original. Pela graça de Deus, volte a nos ouvir por esta emissora amiga na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, com a Mensagem do Entardecer. Lembrando que o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves, inicia-se agora das 23h30 às 0 horas, e também do domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta, você tem de 0 hora, a partir das 0 hora, Fé para Vencer. Uma mensagem de Deus ao seu favor. A paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Termina agora a Mensagem do Entardecer.